Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é a espondilite anquilosante. Você conhece esse termo? Conhece essa doença? Não? Então assista esse vídeo até o final. E se você já conhece e conhece alguém que tenha essa doença, encaminhe esse vídeo para ele que ele vai se beneficiar dessas informações. A espondilite anquilosante ela é uma doença, ela é uma patologia de caráter inflamatório, ou seja, ela vai gerar uma inflamação. De caráter crônico, ou seja, ela vai durar por toda a sua vida, claro que tem tratamento, e de caráter progressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os sintomas dessa patologia, dessa doença, vão piorando com o passar do tempo, principalmente nos casos onde o tratamento se inicia tardiamente, ou quando não há tratamento, ou quando o tratamento não é o melhor, não é o mais indicado para aquele caso. A espondilite anquilosante, ela atinge principalmente o nosso esqueleto axial, ou seja, a nossa coluna vertebral, podendo também atingir, na maioria dos casos, as nossas articulações sacroiliacas. Onde ficam as articulações sacroiliacas? Elas são as articulações que conectam o sacro, que é aquele osso que fica lá no final da nossa coluna vertebral, com o quadril. Então, começa normalmente ali pela articulação sacroiliaca e ela vai subindo, ela tem esse caráter ascendente. Então, ela começa de baixo, aí vai atingindo a coluna lombar, podendo atingir a coluna torácica, podendo até chegar na coluna cervical. Ela atinge, então, principalmente o esqueleto axial, mas ela também pode atingir outras articulações do nosso corpo, como os ombros, como o quadril. Inclusive, também pode atingir outros órgãos, outros sistemas que não sejam necessariamente as articulações. Ela pode atingir a pele, os olhos e até o nosso sistema cardiovascular. Então, a pessoa que tem a espondilite anquilosante, o que é que ela sente? Ela começa sentindo dor nas costas de caráter inflamatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa que tem a espondilite anquilosante, ela vai começar sentindo uma dor nas costas que é pior pela manhã e que melhora com o exercício físico. Então, conforme você vai se movimentando, a dor melhora, porém ela volta a piorar quando você fica muito tempo em repouso ou quando você dorme e passa a noite toda parado. E é uma dor que vai piorando com o passar do tempo. A espondilite anquilosante, normalmente, ela atinge mais homens do que mulheres, homens caucasianos, por volta ali da segunda ou terceira década de vida. Pode também atingir mulheres, inclusive quando ela atinge mulher, ela atinge mais outras articulações que não sejam somente a articulação da coluna. Como que o diagnóstico dessa doença, dessa patologia é feito? Normalmente a pessoa começa a sentir dor nas costas, né? É uma dor que vai piorando com o tempo, que começa de uma forma insidiosa, que não tem uma causa específica, você não caiu, não bateu, é só uma dor que surge e que vai limitando os movimentos da sua coluna. Você vai sentindo mais rigidez na coluna lombar para se movimentar de manhã junto com a dor. E aí quando você faz movimentos, às vezes, de torcer as costas, de abaixar, de levantar, você sente que o movimento vai ficando mais preso. E aí o médico, colhendo a história do paciente, fazendo alguns exames, e inclusive também exames que vão excluir outras patologias que atingem a coluna, faz o diagnóstico. E aí como é feito o tratamento da espondilite anquilosante? Ele é um tratamento multidisciplinar que envolve mais de um profissional. Então ele vai envolver o médico que vai fornecer o tratamento medicamentoso, né, os medicamentos que vão retardar o processo de evolução dessa doença, junto também com o educador físico e um fisioterapeuta. Por quê? Porque a pessoa que tem a espondilite anquilosante, ela precisa sempre e constantemente de exercício físico. Por quê? A espondilite, em casos mais graves, ela pode levar à fusão da nossa coluna, ou seja, as articulações da nossa coluna de uma vértebra com a outra, elas podem se fundir. E aí a coluna, ela fica como se a gente chama, o nome que a gente usa é a coluna de bambu. Que a coluna simplesmente funde uma vértebra na outra, inclusive a gente pode ver por aí pessoas que às vezes andam com a coluna inclinada para frente. Isso acontece por conta dessa fusão que as vértebras sofrem. Então, por ela ser uma patologia que gera dor, e a dor por si só já é limitante de movimento, a dor por si só já gera rigidez, nessa patologia, a patologia em si tem a tendência a gerar rigidez também.
Então, a fisioterapia, o exercício físico, ele serve não só na diminuição da dor que essa patologia traz, que a espondilite anquilosante traz, mas também na manutenção dos movimentos, porque esses movimentos são fundamentais para nossas atividades do dia a dia. Então, para que você consiga trabalhar, sair da cama de manhã, pegar um objeto no chão, pegar um objeto no alto, fazer as suas coisas no dia a dia, a sua coluna precisa ter um movimento livre. Então, para que você não perca a mobilidade da coluna, para que você não tenha um tronco rígido, com a musculatura excessivamente tensa, a fisioterapia e o exercício físico, eles devem fazer parte do tratamento da espondilite anquilosante. Essa fusão que pode acontecer na espondilite anquilosante, ela é rara de acontecer, principalmente porque hoje o tratamento através dos medicamentos ele tem evoluído muito, então não é uma coisa comum da gente ver, mas pode acontecer. E além disso pode gerar também as inflamações na pele, inflamação no olho e alguns outros problemas extra-articulares, como eu já disse, problemas no coração, problemas no pulmão, nos olhos, na pele, às vezes algumas inflamações intestinais. E com a progressão da doença, ela também pode gerar a fadiga, a perda de peso sem nenhum motivo aparente, atrofias musculares, então você vai deixando de se movimentar e aqueles músculos vão perdendo a sua função e como perda de função, vai perdendo massa e a atrofia muscular vai acontecendo. Por isso que o exercício físico é tão importante no tratamento dessa patologia, para que você não perca a mobilidade, a força muscular e muito menos a massa muscular, que é muito importante para a nossa saúde. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer conversar um pouco mais a respeito, se você tem essa patologia e precisa de ajuda para manter as suas atividades, para manter a sua funcionalidade, para manter a flexibilidade, a mobilidade, conta comigo e me manda um direct que a gente vai conversando. Tchau e até o próximo vídeo.